Na escuridão úmida e fria de uma cela romana, um homem aguardava seu fim. Seu nome era Barrabás, um nome que para muitos significava terror e rebelião. Ele não era um homem comum nem um criminoso qualquer. Barrabás era um salteador, um líder de uma insurreição violenta na cidade, e em meio àquele caos ele havia cometido homicídio. Sua condenação era certa e a morte inevitável. Não havia esperança para Barrabás, apenas o peso esmagador de seus crimes e a sombra da cruz. Seus dias estavam contados e o futuro era apenas um vazio sombrio. Cada dia era uma contagem regressiva para o fim, mas era tempo de Páscoa. A cidade de Jerusalém fervilhava com peregrinos, celebrando a libertação de Israel do Egito. E uma antiga tradição romana, estabelecida para apaziguar os ânimos do povo judeu, permitia que a cada festa um prisioneiro fosse solto. Pôncio Pilatos, o governador romano, tinha o poder de decidir quem viveria e quem morreria. Para Barrabás, isolado em sua cela, o mundo exterior era apenas um eco distante de gritos e vozes. Ele não imaginava que seu nome seria pronunciado em um julgamento que, de forma surpreendente, mudaria não apenas seu destino, mas o curso da história da humanidade para sempre, um sopro de esperança em meio à desesperança. Diante de Pilatos, na plataforma do julgamento, estavam dois homens, um Barrabás, o criminoso notório, o assassino, o rebelde, o outro, Jesus, o Nazareno. Um mestre que falava de amor incondicional, de perdão sem limites, de um reino que não era deste mundo. Pilatos via a inocência em Jesus. Ele sabia em seu coração que a acusação contra ele era motivada por pura inveja dos líderes religiosos. Então o governador, buscando uma saída, propôs à multidão: qual dos dois quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Dois homens, dois caminhos, um destino que seria selado de forma cruel e injusta pela voz do povo. A tensão era palpável no ar. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, movidos por ódio e medo, instigaram a multidão. Sussurros se transformaram em gritos. O clamor subiu, um som uníssono e ensurdecedor que ecoava pela praça: solta-nos Barrabás. Pilatos, perplexo e hesitante, tentou argumentar mais uma vez: que farei então de Jesus chamado Cristo? A resposta veio ainda mais forte, mais violenta, mais cruel: crucifica-o. A voz do povo havia falado. O assassino seria libertado. O inocente, o Filho de Deus, seria condenado à morte mais brutal. Uma escolha que ecoaria pela eternidade. A injustiça se concretizava diante dos olhos de todos. As correntes pesadas caíram ao chão com um baque. A porta da cela se abriu, rangendo. Barrabás, o condenado à morte, estava livre. Uma liberdade que ele não merecia, que ele jamais poderia ter conquistado. Uma liberdade que ele não esperava, que o pegou de surpresa. Enquanto ele saía, talvez confuso, talvez atordoado pela luz do sol e pela realidade de sua nova condição, Jesus era açoitado impiedosamente e entregue para ser crucificado. Aquele que era o filho do Pai, o significado do nome Barrabás em aramaico, foi libertado. O verdadeiro filho do Pai, Jesus, foi entregue à morte, uma troca incompreensível. Um ato de graça divina que Barrabás jamais poderia ter imaginado ou merecido. Ele era o primeiro a experimentar a substituição, sua vida um milagre. Barrabás, agora um homem livre, talvez tenha visto. Talvez tenha observado com os próprios olhos a cena que se desenrolava pelas ruas de Jerusalém. Jesus, ensanguentado, exausto, carregando sua própria cruz, caminhava em direção ao Calvário, o mesmo caminho que Barrabás deveria ter percorrido, o mesmo instrumento de tortura que deveria ter sido seu, o inocente sofrendo a punição do culpado. Cada passo doloroso de Jesus era um passo em direção à redenção de Barrabás. Cada gota de sangue derramada era por um pecador como ele.
um sacrifício supremo que estava sendo feito em seu lugar para que ele e todos nós pudéssemos ter vida. Uma cena que deveria ter gravado na alma de Barrabás a profundidade do amor de Deus. A história de Barrabás é, de fato, a história de cada um de nós. Todos somos, de alguma forma, culpados, condenados por nossos próprios erros e pecados, merecedores da morte espiritual. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, fez uma grande troca. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, que não conheceu o pecado, que era puro e santo, fez-se pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, ele carregou a nossa culpa, ele pagou o preço total que nós deveríamos pagar, uma troca de vidas, uma troca de destinos, a morte do inocente para a vida do culpado. Um amor tão grande que desafia toda a compreensão humana, um amor que se manifesta na mais pura forma de sacrifício. Barrabás recebeu uma segunda chance, uma vida nova, um recomeço, e nós também podemos. Através de Jesus, há perdão completo para os nossos pecados, não importa quão grandes sejam, a esperança verdadeira para os nossos corações mais quebrantados. A restauração plena para as nossas vidas mais destruídas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. A história de Barrabás nos lembra que a graça de Deus é maior que qualquer crime e seu amor mais forte que a própria morte. Aceite essa liberdade, aceite essa nova vida. Aceite Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele é a sua única esperança, o caminho para a verdadeira e eterna liberdade. Se esta mensagem tocou seu coração e você crê que Deus está cuidando de você na tempestade, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e siga nosso perfil para mais palavras de fé. O seu novo começo começa hoje.